Bom, a gente segue discutindo esse assunto. O doutor Iderya está aqui conosco, criminalista, para a gente debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor, obrigado pela participação. A gente percebe aí que teve uma sucessão de erros nessa situação. É difícil a gente interpretar sem estar no local, esse é o trabalho da polícia, depois do judiciário também para entender o que de fato aconteceu. As imagens chamam muita atenção. Primeiro, a gente tem essa questão dos seguranças. Os 3 que estavam no local acabaram indo para trás, para cima dessa mulher. Antes de conversar com o senhor, agora, doutor, eu vou direto para a delegacia, vamos acompanhar juntos, porque lá está o delegado falando nesse momento, ao vivo, sobre o caso. Põe na tela. Tentaram acenar para o motorista não atropelar a vítima. O policial penal não foi ouvido hoje, então? Não, não foi ouvido. Ouvimos somente as 5 testemunhas que tentaram impedir o atropelamento. E o que foi dito? Falaram que aparece ali nas imagens, que a moça estava deitada no chão, tentaram levantar e, de repente, um veículo Golf branco acelerou e atropelou a vítima. Mas eles chegaram a ver um momento em que o policial, os seguranças, tentam tirar essa mulher da porta? Não, não viram. Só viram a parte que o veículo estava no semáforo parado e acelerou e atropelou a vítima. Alguma informação sobre o motorista? Em alta velocidade, teoricamente, né? Sim, o veículo estava em alta velocidade. Informação sobre o motorista? Motorista, o veículo foi identificado, o motorista irá se apresentar brevemente na delegacia de homicídio. Já sabe quem é o motorista? Sim. Ele é o dono do carro? Em tese, sim. Doutor, então o agente penal... dirigindo esse carro no momento, doutor? Quer? Era o dono do carro que estava dirigindo naquele momento. Em tese, sim. Ele vai se apresentar, o advogado dele já se apresentou e vai apresentar o motorista na delegacia. O terceiro, segurança? Terceiro segurança são 2 uniformizados e um que, em tese, vão verificar se estava trabalhando ou não. Até aqui, o que a polícia já investigou, já identificou dessa situação? Foram identificadas 5 testemunhas que presenciaram o atropelamento. Foram identificados, foi identificado 2 seguranças que estavam uniformizados e um terceiro que vão saber se estavam trabalhando ou não. Qual que é a linha que a polícia segue agora na investigação? Vamos verificar se houve dolo eventual na conduta de segurança ao deixar a vítima ali no asfalto e a conduta do motorista, que seria em tese homicídio culposo na direção do veículo motor e omissão de socorro. Quando que o policial penal vai ser ouvido? Então, essa entrevista agora, doutor Té, desculpa, mais uma vez agradecendo a sua presença conosco aqui. A gente percebe que várias são as possibilidades, né? O senhor que entende, que é especialista nesse mundo, consegue decifrar melhor para a gente. Pode ser que teve a intenção, que a polícia entenda isso, depois passe para o judiciário, pode ser que não tenha a intenção, pode ser que venha alguma qualificadora depois no caso do motorista. A gente percebe aí que falou agora há pouco o advogado do agente penal, do policial penal, mas que agora o delegado confirmou que ele ainda não foi ouvido. Como que funciona? Isso é de praxe? Ele se apresenta e depois pode ser convocado para ser ouvido? Como que funciona nesse momento por parte da polícia? Como o senhor costuma ver na prática? Olá, boa noite, eu agradeço o convite. Bem, quando um crime acontece, né, o Estado se triparte em polícia, acusação, depois juiz. Então, nesse momento, cabe ao delegado de polícia fazer uma capitulação jurídica, né, provisória, né, desse fato e depois o Ministério Público vai analisar. Mas, assim, é bastante comum isso, né, que o acusado, o investigado, se apresente espontaneamente, assessorado por um advogado. Né, e a polícia ainda, me parece que ainda trabalhando na investigação de uma série de fatores que estão envolvidos aí. Mas a minha leitura, eu assisti o vídeo atentamente, né, e daí podem surgir muitas variantes jurídicas, porque nós temos um primeiro fato, que é o fato deste entrevero entre a moça e os seguranças, e depois nós temos o fato do atropelamento. Então, isso para o direito são 2 fatos que poderiam ser distintos ou interligados. Aí vai depender muito do entendimento de cada um. É o chamado fato superveniente, que pode ter relação com o primeiro fato ou não ter relação. Ele pode ser relativa ou absolutamente independente. Se entender que o atropelamento não teve uma relação direta, um nexo causal com a conduta dos seguranças,
eles não respondem pelo homicídio, nem de forma culposa, nem muito menos dolosa. Dolo me parece que não houve por parte de ninguém, eu descartaria a questão do dolo, ainda que eventual. Né? Que seria a intenção de matar. Que seria a intenção de matar ou a assunção do risco de matar. Pelas imagens que eu vi a moça estava bastante transtornada, sem as vestes de cima, ela foi impedida de entrar no estabelecimento, mas quem parte para a agressão nesse exato momento é a própria vítima, a própria moça. Eu verifiquei movimentos de contenção, movimentos de autodefesa e não de agressão propriamente dita. Eu não vi agressão, né? Me parece que ela cai de 4 após no primeiro momento e se deita voluntariamente, e nós ouvimos o advogado falando que parece que ela disse, me deixa aqui que eu quero morrer. E aí nós entramos numa terceira questão, se eles deveriam ou não tê-la levantado, tê-la socorrido, né? E aí poderia ter havido aí uma negligência em retirar ela de lá, muito embora eu não entenda que eles tivessem o dever de garantir a segurança dela, especialmente porque ela agrediu anteriormente, com cacos de vidro na mão, pelo que se viu ali. Então, realmente, a minha visão particular, como advogado, não quero também me aprofundar aqui, já existem outros advogados na causa, até por questões éticas, mas em relação aos seguranças eu vejo uma responsabilidade bastante questionável quanto ao homicídio. Né? Me parece que eles agiram muito mais para conter e se defender, pelo que eu vi. Né? Acho que a investigação vai trazer outros detalhes, falas que as testemunhas podem trazer, que podem mudar isso, por alguma razão. Né? Inclusive, sobre esse assunto, sobre essa conduta dos profissionais que estavam trabalhando nessa casa noturna, muito se questionou a respeito da forma da abordagem, que é o que a gente está discutindo aqui. Nós conversamos também com o Dr. Júlio Reis, ele que é referência em segurança pública, e pedimos para ele comentar um pouquinho mais sobre essa abordagem realizada. Vamos ouvir o que ele disse. Primeiro que na escola de formação é repassado sobre isso, até além dos primeiros socorros, para evitar que uma coisa como essa aconteça. E depois, que quer que seja por alguns colegas dele, não pelo profissional, ele teria o dever de evitar, quando muito, que ela jamais fosse deixada no leito de uma rua de alto tráfego, como é a Rua Paraná em Cascavel. Ou seja, uma série de questões que vai ser um grande desafio aí para o delegado que apura o caso. Tenho certeza que está em boas mãos, a Polícia Civil de Cascavel tem feito bons trabalhos. Mas existe muita coisa a ser apurada, ou seja, a ação e omissão de cada uma das pessoas envolvidas nesse trágico evento aí em Cascavel. É inimaginável uma reação como aquela que eu vi nas imagens, né, onde uma vítima fica exposta depois de ser agredida, ou mesmo que fosse uma reação à eventual agressão dela. Não volto a dizer, não conheço os fatos na íntegra, para não ser injusto, mas independente do que tivesse ocorrido nos momentos anteriores, né, aquela cena realmente é algo inacreditável e que certamente terá uma ação da polícia de investigação e depois do próprio judiciário, do Ministério Público. Dr. Júlio Reis conversando com a gente, para a gente arrematar aqui, Dr. Hélio Ideria. Isso é muito importante, né? Esses depoimentos que estão acontecendo agora, a presença dos advogados que estão à frente do caso também, as novas câmeras de segurança que a polícia já está coletando de toda a região também, a identificação desse motorista é muito importante, as pessoas que porventura viram alguma coisa, tem um prédio ali muito próximo também, enfim, esses depoimentos são importantes para que a polícia vá montando esse quebra-cabeça. No primeiro momento a gente tem uma interpretação e agora que a polícia vai somando tudo isso. Isso é muito relevante para o processo, né? Muito relevante, é para isso que existe o inquérito policial, né? Tanto que o motorista e os seguranças vão figurar na qualidade de investigados. É uma investigação, vai se investigar fatos. Mas raramente a gente tem a oportunidade de ter imagens tão claras de todo o contexto eventualmente criminoso ou fático nesse caso, né? Porque também nós temos ali depois a imagem do carro, não temos depois ainda as imagens, mas o carro vem. E a responsabilidade do motorista do carro, na verdade, ela também é questionável, muito embora me pareça, pelas imagens, que a velocidade poderia ser excessiva. Não vou fazer aqui uma análise, até porque não cabe a mim, né? No momento em que as pessoas vão tentar evitar esse atropelamento, eles acabam empurrando ele para o outro lado, impedindo que ele passasse pela faixa da esquerda. Poderia até passar pela faixa da direita. Então, o que vai estar aí? Uma eventual omissão de socorro, que poderia majorar aí um eventual homicídio culposo de trânsito, né? E a questão da velocidade, que estava ali também, que pode influenciar no quê? Na chamada imprudência, que é um dos elementos do crime culposo. Se ele foi imprudente ao estar andando em velocidade excessiva,
aí eventualmente pode responder sim pelo homicídio culposo, né? Então eu vejo muito mais a possibilidade de que nós tenhamos aí uma capitulação jurídica de homicídio por parte do motorista do veículo do que dos seguranças. Muito embora, repito, e lamento muito esse fato, com respeito à família da vítima, mas eu, pelas imagens que eu vi, a vítima sempre procurou o confronto, procurou a agressão e deitou-se voluntariamente na via pública, né? Agora, se eles tinham o dever ou não de garantir a segurança dela e socorrê-la, pelo menos o dever legal, não o dever moral, que esse eu entendo que sim, teria, né? Aí é o delegado e o Ministério Público que vão chegar a um entendimento sobre isso. Doutor Hélio Ideri, criminalista, está aqui com a gente discutindo esse assunto. Obrigado pela participação.